Você já se sentiu diante de um obstáculo tão gigantesco que parecia intransponível? Um desafio que te paralisava, fazendo você questionar se era sequer possível continuar? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras de todos os tempos, onde um povo inteiro enfrentou uma barreira natural colossal e testemunhou o impossível se tornar realidade. Prepare-se para ter sua fé e sua perspectiva sobre limites completamente transformadas. Estamos prestes a desvendar os segredos de como Josué, um líder improvável, guiou milhões de pessoas através de um rio em plena cheia. Mas antes de mergulharmos nessa aventura de tirar o fôlego, quero te convidar a embarcar conosco em todas as nossas próximas explorações épicas. Clique no botão de inscrever-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos que vão expandir sua mente e sua visão de mundo. Após 40 anos de peregrinação no deserto, o grande líder Moisés havia partido, deixando um legado imenso e uma nação à beira de sua maior promessa. Josué, seu fiel servo e sucessor, foi o escolhido para guiar os israelitas à terra prometida, Canaã. Mas entre eles e seu destino final, jazia um obstáculo imponente: o rio Jordão, que na época da colheita transbordava suas margens, transformando-se em uma barreira intransponível. Foi então que a voz do Eterno se fez ouvir, clara e poderosa, diretamente para Josué. Levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Essa não era apenas uma sugestão. Era uma ordem divina, carregada de uma promessa irrefutável. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Que responsabilidade! Com a promessa divina em seu coração, Josué não perdeu tempo. Ele ordenou aos oficiais que percorressem o acampamento, instruindo o povo a preparar provisões e a se santificar, pois em apenas 3 dias eles cruzariam o Jordão. A tensão e a expectativa eram palpáveis. Como milhões de pessoas, incluindo mulheres, crianças e idosos, atravessariam um rio furioso? A chave para o milagre não seria a força militar, nem engenharia humana, mas sim a fé e a obediência a uma instrução muito específica. Josué ordenou que os sacerdotes levassem a Arca da Aliança, o símbolo mais sagrado da presença de Deus entre eles, e fossem os primeiros a pisar nas águas do Jordão. A arca representava a própria presença de Deus, e era ela quem lideraria o caminho. Imagine a cena: milhões de pessoas se aproximando das margens do Jordão. O rio, inchado pelas chuvas e pelo degelo das montanhas, rugia. Suas águas barrentas e velozes pareciam um monstro indomável. Não havia pontes, nem barcos suficientes. A cada passo que se aproximavam, a magnitude do desafio se tornava ainda mais evidente, testando a fé de cada israelita. Com corações que batiam forte, mas com uma fé inabalável, os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, avançaram. Eles não hesitaram, mesmo diante da fúria das águas. Cada passo era um ato de obediência radical, um testemunho de confiança na palavra de Deus. O povo observava em silêncio, prendendo a respiração. E então, o momento que desafiaria toda a lógica e a física chegou. No instante exato em que os pés dos sacerdotes, carregando a arca, tocaram a borda das águas transbordantes, algo extraordinário começou a acontecer. Não houve um terremoto, nem um raio. Foi um silêncio, seguido por um movimento gradual e impossível. As águas que vinham de cima, que desciam do alto, pararam. Elas se amontoaram, formando uma muralha gigantesca e sólida, muito acima da cidade de Adã, distante dali. E as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, escoaram completamente, revelando um leito de rio seco e rachado. O Jordão, antes uma barreira intransponível, tornou-se um caminho aberto. Com o leito do rio completamente seco, o comando foi dado: passem! E assim,
Milhões de pessoas com seus rebanhos e pertences começaram a atravessar o Jordão a pé enxuto. O que parecia impossível minutos antes, agora era uma realidade chocante, um testemunho vivo do poder de um Deus que cumpre suas promessas. Durante todo o tempo da travessia, os sacerdotes, com a arca da aliança sobre seus ombros, permaneceram firmes no meio do leito seco do Jordão. Eles eram o ponto de ancoragem, o elo entre o milagre divino e a obediência humana. Sua postura inabalável era um lembrete constante da presença e do poder de Deus no coração daquela façanha. Homem por homem, mulher por mulher, família por família, tribo por tribo, toda a nação de Israel cruzou para o outro lado. Não houve tumulto, não houve pânico. A ordem e a maravilha reinaram enquanto um povo inteiro, que havia vagado por décadas, finalmente pisava na terra da promessa, através de um caminho aberto por um milagre. Para que ninguém jamais esquecesse o que havia acontecido naquele dia, Josué recebeu uma instrução adicional. 12 homens, um de cada tribo, deveriam pegar uma pedra do leito seco do Jordão. Essas pedras seriam levadas e erguidas como um memorial no primeiro acampamento em Canaã, Gilgal. Essas 12 pedras, carregadas e empilhadas, serviriam como um testemunho para as futuras gerações, para que quando seus filhos perguntassem: "Que significam estas pedras?", eles pudessem responder: "Aqui, o Senhor secou as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, para que soubessem que a mão do Senhor é poderosa." Um lembrete eterno do poder e da fidelidade de Deus. Somente depois que todo o povo e os sacerdotes com a arca estavam em segurança do outro lado, Josué deu a ordem final. Os sacerdotes saíram do leito seco, e no instante em que seus pés alcançaram a margem, as águas do Jordão rugiram novamente e voltaram ao seu lugar, transbordando como antes. O milagre havia terminado tão rapidamente quanto começou, deixando para trás apenas a memória e as pedras. A travessia do Jordão não foi apenas um evento histórico, foi uma lição profunda de fé e obediência. Josué e os israelitas não esperaram que o rio secasse para agir. Eles agiram na fé, dando o primeiro passo em obediência à voz de Deus, mesmo diante do impossível. É um lembrete poderoso de que a fé não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Assim como Josué e os israelitas, todos nós enfrentamos nossos rios Jordão na vida, desafios que parecem intransponíveis. Seja um problema financeiro, um obstáculo na carreira, uma doença ou uma crise pessoal, a história do Jordão nos ensina que a fé, a obediência e a coragem de dar o primeiro passo podem abrir caminhos onde antes só havia barreiras. Josué e o Rio Jordão nos mostram que a fé não é passiva, ela é ativa. É a crença que impulsiona a ação, que transforma a realidade e que manifesta o poder do divino em nosso mundo. Que essa história inspire você a enfrentar seus próprios Jordões, com a certeza de que, com fé, nenhum obstáculo é grande demais. Qual é o Rio Jordão que você está enfrentando hoje? Qual é aquele obstáculo que parece intransponível em sua vida? Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Gostaríamos muito de ler suas histórias e aprender com suas experiências. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem precisa de uma dose de inspiração e se inscrever para mais conteúdos que transformam. Até a próxima!